Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Hoje nós vamos ler o Salmo 23, né? O Salmo, né? De todas as pessoas que gostam de ler esse Salmo, quando está passando por uma necessidade, por uma falta de alguma coisa, então a pessoa vai lá, faz a campanha no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito comentado, um salmo muito lido, mas é um salmo que faz a gente meditar muito nele. Que é o salmo que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus, né, irmãos? Aqui, este salmo, originado na mente do Senhor, é inspirado pelo Espírito Santo e expressa seu empenho incessante cuidado pelos seus seguidores. Eles são o precioso alvo do seu divino amor. Ele tem cuidado de cada um deles, como um pai cuida de seus filhos e como um pastor das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, mediante uma comparação frequentemente empregada. Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isto, o seu grande amor por seu povo. O próprio Senhor Jesus entregou a mesma comparação para expressar seu relacionamento com os seus. Deus tem duas verdades que destacam aqui neste salmo. A primeira, Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um dos seus filhos, que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos, como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Segundo, os crentes são as ovelhas do Senhor, pertencemos a ele. Somos alvo especial do seu amor e atenção, embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas. O Senhor nos redimiu com o seu sangue derramado. Agora somos dele. Como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas deste salmo quando atendemos a sua voz e o seguimos. Então a palavra de Deus diz nesta noite aqui que o Salmo 23:1 diz que nada me faltará. Isso significa que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. Porque muitas vezes a gente fala assim, não faltará nada, mas tem alguma coisa aqui na minha vida, nesta área da minha vida que está faltando. Mas esta área da sua vida está debaixo da vontade de Deus? Porque se ela não está debaixo da vontade de Deus, ela vai faltar. Mas se ela está debaixo da vontade de Deus, não lhe faltará nada. E nós temos um pastor. Você não é sozinho. Este salmo, ele é para todas as pessoas que têm o Senhor Jesus como seu pastor. É o salmo da Bíblia. Não é um salmo que tem assim determinada a uma placa de igreja, a um ministério, a uma denominação, nada disso. É um salmo para que todos aqueles que estão debaixo da cobertura do Altíssimo, né? Como diz o Salmo 91, né? Que nós estamos debaixo da cobertura do Altíssimo, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Da mesma forma é esse salmo. Nós também estamos guardados, né, na proteção desse pastor. Não é um pastor humano, porque o pastor humano, ele é cheio de falhas. Se você for olhar para o pastor humano, ele é cheio de erros. Ele não tem
talvez muita coisa para te oferecer, mas esse pastor aqui, ele tem muita coisa para te oferecer. Ele ofereceu a própria vida dele na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você. Ele veio como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e ele morreu, ele ressuscitou. Quando ele estava ali naquela cruz do Calvário, todos ali estavam para o acusar. Ele foi colocado no lugar de Barrabás como um criminoso. Ele não tinha pecado algum, mas ele se fez pecador para que hoje nós estivéssemos livres. Lá no livro de Isaías 53, diz assim que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então hoje nós temos essa liberdade, né? Nós temos essa liberdade, nós temos essa alegria, nós temos essa dádiva de ter um Deus como pastor da nossa vida. É Ele que cuida da sua ovelha. Ele trata. Se for preciso ele pegar e dar umas palmadinhas também na ovelha, ele dá. Mas quando ele dá umas palmadinhas na ovelha, quando a ovelha está querendo ficar desgarrada, ou ir para um outro aprisco, para um outro lugar, sair da presença do pastor do Salmo 23, ele dá umas palmadinhas e fala, volta aqui, fica aqui. Porque a ovelha, ela tem um cuidado especial. Porque a ovelha, ela não pode andar sozinha. A ovelha, ela é tonta. Ela não é como o lobo. O lobo, ele anda sozinho. Mas a ovelha não, ela tem que andar de bando. Se você vê alguma pessoa só andando sozinha, não gosta de se misturar, tá sempre antissocial, toma cuidado, isso daí não é ovelha, é lobo, porque o lobo anda sozinho, a ovelha anda de bando, e ela é meia tonta. Ela é meia tonta, as ovelhas. Tô falando no sentido assim, físico mesmo. A ovelha, ela diz que ela é meia tonta. E quando a ovelha quer sair fora, no sentido físico mesmo, o pastor da ovelha, ele pega a ovelha, ele tem um cajado. E ele quebra as pernas dessa ovelha. Ele quebra as pernas dessa ovelha, mas ele não deixa essa ovelha sozinha. Ele pega essa ovelha e começa a colocar ela nos braços, cuida dela, até ela de novo voltar a ser como o pastor gostaria que ela fosse. Ele não pega ela, quebra as pernas dela e joga ela do lado, não. Ele quebra as pernas dela, porque daí não vai dar mais para ela ficar correndo fora do aprisco. Ele quebra as pernas dela, pega ela no colo e leva ela carregada. Então, Deus é esse pastor. Se você é uma ovelha que está querendo se desgarrar, é uma ovelha querendo ficar rebelde, olha, eu quero falar uma coisa para você. Deus vai quebrar suas pernas para que você não ande sozinho, porque a ovelha não pode andar sozinha. A ovelha tem que estar andando sempre em unidade, sempre junto com as outras. Porque se ela ficar sozinha, ela se perde. E aí o lobo vem e come ela. Os animais vêm e pegam ela. Então você é essa ovelha. Não procure ficar sozinho, não. Vai na igreja, se una com as outras ovelhas. Não se una com bodes, se una com ovelha. Porque se você andar com ovelha, você vai cheirar ovelha. Mas se você andar com bode, você vai cheirar bode. Então se una com as outras ovelhas. Seja uma ovelha que Deus está cuidando de você. Porque Ele é o teu Senhor. É Ele que refrigera a nossa alma. Quando fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora a nossa alma mediante o poder e a graça. Por que nós muitas vezes sabemos de tudo isso? Sabemos que não temos outra saída a não ser através de estarmos debaixo da cobertura do nosso pastor Jesus Cristo. Nós queremos fazer as coisas, sairmos da presença de Deus, e Deus não se agrada disso daí. Fica na presença de Deus. Leia o Salmo 23, faz campanha com o Salmo 23, ora em cima do Salmo 23. Irmãos, não é pecado fazer isso daí. Não é pecado você orar o Salmo 23. Às vezes você não sabe o que falar com Deus. Fala este salmo com Ele. Ele te atende.
ore a palavra, cante a palavra, louve com a palavra. A palavra de Deus é aquela que nos edifica, a palavra de Deus é aquela que nos levanta, a palavra de Deus é aquela que nos transforma. E o bom pastor, Jesus Cristo, Ele está comigo, Ele está com você. Você não está sozinho, porque você é ovelha. Você tem que estar junto com o teu pastor e junto com as ovelhas de Cristo, tá bom? Fica com as ovelhas de Cristo. Se você andar com as ovelhas, você vai ser bem-aventurado na terra. Porque nós estamos vivendo uma época agora que nós temos que ter o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo, para a gente saber quem é ovelha e quem é lobo. Quem é ovelha e quem é lobo. Porque nós estamos vivendo uma época agora que as pessoas quer fazer as coisas tudo por uma troca de favores. Eu faço para você, você faz para mim. Ninguém faz mais nada assim por uma cortesia, eu sou voluntário daquela obra ali, eu vou fazer porque eu sou um voluntário. Quando que no meu tempo, quando eu comecei na obra de Deus, que já faz 46 anos que eu estou na igreja, né, trabalhando na obra de Deus, já faz 46 anos que um obreiro precisava assinar um termo de voluntário. Quando que isso acontecia? Nunca. Nós fazíamos tudo aquilo por amor, nós varríamos a igreja, nós limpávamos, nós acreditávamos no Salmo 23, nós passávamos por luta, nós passávamos por necessidade, às vezes financeira, porque era uma época muito difícil, mas nós tomávamos posse da palavra de Deus. Quando Ele fala que Ele é o nosso pastor e que nós não teríamos falta de nada, isso não quer dizer, irmãos, que Deus vai dar coisas para a nossa vida que não tem necessidade. Tem coisas que não tem necessidade, então Deus não vai nos dar. Mas a nossa necessidade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor sempre supriu. O Senhor sempre nos deu. Ele que sempre fez nós, em meio à luta, em meio à dificuldade, Ele que sempre refrigerou a nossa alma. O refrigério vem de Deus. Porque ter Jesus como o seu pastor não quer dizer que você vai ter ausência de problemas. Não, você vai passar por problema, você vai passar por dificuldade. Nós somos igual a outras pessoas. A Bíblia diz que a mesma chuva que cai na cabeça do justo também cai na cabeça do ímpio. Então nós somos iguais com uma diferença. A diferença na vida daquele que serve a Deus é que ele pode confiar que na hora mais difícil o Senhor não vai te deixar sozinho. Porque a palavra de Deus diz aqui, ó, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Então, se nós temos o Senhor, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade. Porque a própria palavra aqui diz que ainda que eu andasse. Então quer dizer que eu posso andar. Mais uma coisa ele deixou como promessa na vida daquele que acredita nele. Que é porque eu estou contigo. Porque tu estás comigo. Aqui, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Porque tu quem é ele? Ele está comigo. O próprio Deus está comigo. Ele está com você. Então vamos acreditar, irmãos, nesse salmo. Hoje é dia 23. Então vamos acreditar neste salmo. É um salmo de vitória. É um salmo de felicidade por termos o Senhor como nosso pastor. E como eu estava falando, não faça da sua fé uma troca de moedas, uma troca de favores. Não, independente de tudo que você está passando, continue acreditando que o Senhor é o teu pastor e que não vai te faltar, que Ele vai suprir a tua necessidade. Nós estamos vivendo uma época agora, nós estamos na metade, mais da metade do ano de 2025, estamos para entrar logo em um novo ciclo, né?
um novo ano, um novo ciclo, e nós não sabemos o que vai acontecer, porque o dia de amanhã nós não sabemos, né? Como eu sempre falo, o amanhã, para aqueles que confiam, não existe. O amanhã é o hoje. Mas uma coisa eu sei, que pode acontecer o que acontecer na nossa vida, nós não podemos perder a certeza que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Só que eu e você temos que estar preparados para esses momentos que está no porvir. Às vezes a gente não se prepara. Deus não quer que você seja pego de surpresa. Deus não quer que você fique desapercebido. O Senhor tem nos alertado de várias formas. E uma coisa que eu quero deixar bem fixado na sua mente hoje, que passemos o que passar, o Senhor é o nosso pastor. Nunca esqueça disso. Você é a ovelha de um aprisco que tem um Senhor. O nome dele é Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para nós, como eu já estava falando. Peça discernimento para Deus. Quando você conhecer uma pessoa, não é porque ela vem toda ali, com cheia de charme, falando bonito, que você vai entregando assim toda a sua confiança para ela. Não. Seja uma pessoa que fala: Senhor, dai-me discernimento de espírito, para que eu não seja enganada, para que eu não seja enganado, para que eu não caia na laçada do inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele não vem com um garfo na mão e um rabo não atrás, aqueles rabão comprido e um garfo na mão e um chifrão na cabeça. Ele vem como anjo de luz, querendo enganar até nós que somos escolhidos de Deus. Por isso nós temos que pedir discernimento do Espírito Santo na nossa vida, em qualquer área, na amizade, no trabalho, até na igreja, principalmente na igreja. Dentro da igreja, mas dentro da igreja é dentro da igreja, irmãos. Até dentro de uma igreja, seja ela qual for a igreja. Não estou falando de denominação, não estou falando de placa, estou falando de igreja, onde tem um povo reunido. Peça discernimento se essa pessoa é ovelha ou se ela é lobo. Se ela for ovelha, a ovelha ela obedece, a ovelha ouve a voz do Senhor, a ovelha conhece a voz do Senhor de longe. Uma ovelha conhece. Quando ela é lobo, ela não conhece, ela é distraída, ela quer levar você para o abismo. Toma cuidado, vigia, vigia, clama a Deus. Não vai se envolvendo com todo tipo de pessoa que você não conhece, você não sabe de onde vem, qual é a origem dessa pessoa, qual é a raiz dessa pessoa. Veja bem antes de você começar qualquer tipo de amizade. Procure conhecer aquela pessoa, para que você mais tarde não venha pagar um preço muito caro na sua vida. Esta é a palavra de Deus que eu tenho para mim e para você, neste culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Vamos orar. Hoje nós estamos aqui com o Salmo 23. Seja uma pessoa que crê na palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, Pai. Como diz esse Salmo 23, que é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Jesus, como o Senhor é o nosso pastor, eu quero te agradecer por este momento. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor é o nosso pastor, nós não teremos ausência de nada, porque é o Senhor quem supre a nossa necessidade. Neste momento eu quero pedir para todos os irmãos que me acompanham na oração da hora da esperança, se tiver alguma coisa na vida deles para querer enganar, para querer tirar eles da tua presença, para querer roubar a paz, para roubar a família, que vem disfarçado como gente boa, em nome de Jesus agora, vai caindo por terra essa obra mandada, essa obra maligna, esse espírito do voodoo, caia por terra em nome de Jesus, no meio dessa família, no meio desta casa, pelo poder e pelo nome poderoso
que há no nosso Deus. Ó Senhor, guarda a nossa família. Guarda as nossas filhas, nossos filhos, nossos parentes, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação. Ó Espírito Santo de Deus, não nos deixas confundido. Não deixa nos enganar com pessoas que vêm com palavras salabriadas, palavras de doçura, mas no fim é amargo, como fel. Oh, aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vai entrando nesta casa agora, em nome de Jesus, por onde passar esta oração. Por onde passar esta oração que eu clamo a Ti, Jesus, que é o meu pastor, que é o meu Deus, o meu Senhor, aquele que eu entreguei a minha vida. Eu entreguei a minha família, eu consagro a minha família a Ti, meu Deus. Eu consagro a minha casa, a casa das minhas filhas a Ti. Eu consagro os meus genros, as minhas netas. Eu consagro a família deste povo que está me ouvindo agora. Eu consagro a Ti em nome de Jesus. E todo ocultismo, feitiçarias, obra mandada, oração contrária, mal feito, caia por terra agora através desta oração, em nome de Jesus. E que todos sejam ricamente abençoados, que esta água que nós vamos beber seja consagrada ao Senhor e que se torne remédio para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Quero convidar você para amanhã às 9 horas na rua Rosa Francelina de Abreu, 942, bairro Anhumas, aqui na nossa igreja. Quero estar convidando você para estar com café com a pastora. Vem tomar um café aí com a pastora, ouvir uma palavra de Deus e seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança.